Abre sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 11. É lá no finalzinho da Bíblia, Hebreus. Vai ter as cartas de Paulo e depois tem Hebreus. Que muita gente acha que é uma carta de Paulo também, só que a Bíblia não diz que seja, né? Mas do jeito que ela foi escrita, como ela foi escrita, é muito possível que realmente tenha sido o apóstolo Paulo que escreveu aí o livro de Hebreus. Hebreus capítulo 11. Como já foi mencionado aqui, e todos vocês sabem, a gente está comemorando hoje a Páscoa, domingo de Páscoa. E o Paulo, na abertura do culto, ele destacou para a gente louvar o Senhor, e dizendo que toda criatura, todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor. E a gente está fazendo isso. E o que eu vou comentar agora, você vai falar, pastor, você vai falar isso de novo. Vou falar de novo. É uma coisa linda, é uma coisa maravilhosa, mas o universo inteiro, que é imenso, que é enorme, né? Que a gente não tem nem noção de quanto é grande, todo ele foi feito pelo nosso Senhor, todo ele foi construído pelo nosso Senhor, e ele funciona que nem um reloginho, e o homem, com a inteligência que foi Deus também que deu, que é algo maravilhoso, aprendeu já muita coisa de como é que funciona esse reloginho, e por isso que hoje a gente está comemorando a Páscoa, porque no dia 21, semana retrasada, né, dia 21, houve o equinócio, então a terra, a inclinação dela, que é um reloginho do jeito que Deus planejou que funcionasse, ele funciona tudo certinho, tanto é que se você quiser saber e procurar num calendário, que dia vai ser o domingo de Páscoa, daqui a 100 anos, vai estar lá marcado, vai ser o domingo de Páscoa, vai ser tal dia, daqui a 100 anos, por exemplo. Por quê? Porque Deus, tudo funciona perfeitamente. Tem gente que prefere acreditar que houve uma explosão, do nada, do acaso. Aconteceu uma explosão, e aconteceu essa explosão e o universo se espalhou e está se espalhando até hoje. E dessa explosão um grãozinho virou a terra, e na terra apareceu um germezinho, alguma coisinha lá, e esse evoluiu, e virou os bichos, e virou o macaco, e virou o homem. Nossa, que exercício todo. Tem gente que prefere acreditar nisso. Amém, deixa eles acreditarem, eles querem acreditar nisso. Mas funciona como um reloginho, e funciona todos os anos, no dia 21, nesse século, entre o dia 20 ou 21 de março, acontece o equinócio, onde a Terra ela se alinha certinho, o Equador com o Sol. Então a parte do dia tem 12 horas exatamente, e a parte da noite tem 12 horas exatamente. Então o dia é igualzinho à noite em termos de tempo. Depois a Terra ela vai se inclinando, modificando, e passam as noites a ser mais longas nessa época aqui para a gente, então por isso que é mais frio, a gente tem mais tempo de sombra, e o dia é mais curto. E lá no hemisfério norte, como a Terra se inclinou, passa a ser o dia mais longo e a noite mais curta. É por isso que aqui tem inverno, lá tem verão, e assim por diante, tudo funciona do jeitinho que Deus planejou que fosse, né? Então aconteceu isso no dia 21 da semana passada, que foi o equinócio. Então, e é por isso que hoje é a Páscoa. Aí é esperada a primeira lua cheia. Na terça-feira a gente estava aqui orando, eu chamei a Cleide, algumas outras irmãs, né? E falei, olha, hoje é lua cheia. Estava meio nublado o céu, cheio de nuvens, mas olha lá, é lua cheia, tá vendo? Certinho do jeito que a ciência aprendeu que é, e do jeito que Deus falou que seria. Então aconteceu o equinócio, aconteceu a primeira lua cheia, que foi alguns dias aí da semana passada, e o primeiro domingo depois, que é hoje, é a Páscoa. É por isso que a Páscoa é. E isso funciona direitinho. Se você olhar nos calendários de 200 anos atrás, está lá o dia da Páscoa, por causa disso, por causa do equinócio, por causa da lua cheia, porque Deus planejou e a terra funciona do jeito que Ele planejou. Se você olhar no calendário daqui a 100 anos, vai estar marcado já tem a data marcada, porque Deus planejou que fosse assim e deu inteligência para a gente. E por isso que a gente está louvando aqui esse Deus, porque Ele é maravilhoso, amém? E aí em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 3, está dizendo assim, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Então, tem um Deus
por trás de todas essas coisas. O nosso Deus está por trás de tudo isso. Foi Ele que montou tudo isso e tudo funciona do jeito que Ele falou. Tem um outro versículo na Bíblia, eu não localizei onde está escrito aqui agora, para a gente ler, mas diz que todo o universo é sustentado pela palavra do Senhor. Pela palavra, do jeito que Ele falou. É para funcionar assim, vai funcionar. E vai funcionar assim enquanto Ele quiser que funcione desse jeito. E essa lei é incontestável, né? E é nisso que a gente acredita. Amém? A gente já pode até aprender outras coisas na escola, mas está dizendo aqui, pela fé, nós cremos nisso. Amém? Glória a Deus. E a Páscoa, que a gente está comemorando hoje, a Páscoa, ela vem originada, como a gente já falou, e hoje a gente vai falar de Páscoa, hoje é domingo de Páscoa, né? Ela vem originada lá dos hebreus, dos judeus, que eram escravos, e chegou um dia que o Senhor resolveu libertá-los da escravidão, e o Senhor providenciou a liberdade para eles, e a gente citou aqui, acho que domingo passado, né, como último ato de Deus, para demonstrar o seu poder, para obrigar os opressores do povo de Deus a libertar o povo de Deus, Deus falou para eles, olha, já que o coração de Faraó está duro, já que não vão libertar, então vai morrer todo filho mais velho dos egípcios em todas as casas. Nós falamos isso, estamos repetindo, porque hoje a Páscoa é originada disso daí. Então, vai morrer o filho mais velho de cada casa, porque vocês não estão crendo que eu sou Deus. Deus dizendo para ele, né? E Deus deu um livramento para o povo de Israel que estava ali também, e falou para eles, vocês vão sacrificar um cordeiro, cada família vai sacrificar um cordeiro, se a família for muito pequenininha, e um cordeiro for muito grande para uma família, porque vocês vão comer esse animal depois, vocês vão juntar 2, 3 famílias, e vão sacrificar um cordeiro, para assar esse cordeiro e comer, né? E vocês vão pegar parte do sangue desse cordeiro e vão passar no umbral das portas das casas de vocês. E quando o anjo da morte estiver passando, executando a ordem, onde vai morrer todo filho mais velho de cada casa, onde ele ver aquela marca do sangue do cordeiro, ali ele não vai passar, ali ele não vai entrar, ali não vai haver morte. E isso já simbolizava o que seria a morte de Jesus, o Cordeiro de Deus, né? Isso já simbolizava o que seria Jesus. Então Jesus, o sangue dele que foi derramado, que está representado aqui para a gente hoje, o sangue dele que foi derramado, marcado em nós, nos traz da vida, da morte para a vida, né? Então a Páscoa é passagem. A palavra Páscoa significa passagem, e vem daí, né? E a palavra de Deus diz que é também a libertação das pessoas, você saindo da escravidão do pecado para a liberdade em Cristo Jesus. E a palavra de Deus diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso está escrito em João 8,32. Lá em João também está escrito, eu sou o caminho, a verdade e a vida. né? Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A palavra de Deus diz também que não há nenhum justo sequer. A palavra de Deus diz que nem ninguém que está aqui dentro, nem eu, nem você, nem ninguém que está lá fora, ninguém é justo. Não há nenhum justo sequer, não há nenhum que possa dizer, olha, eu sou justo. Não há ninguém, não existe ninguém nesse mundo desse jeito. Eu vou citar alguém da mesma religião que nós, para não ofender outras religiões, mas, por exemplo, Martin Luther King, ele foi um mártir, foi um herói, ele era um pastor evangélico, e ele foi um herói, foi um mártir, é uma pessoa para ser admirada, para ser respeitada, mas ele não era justo, não era um justo por ele mesmo, ele era justificado por causa do sangue de Jesus. Por exemplo, a Madre Teresa de Calcutá, apesar de ser de outra religião, ela era católica, mas era uma santa do Senhor, sim, né? Uma mulher que fez coisas maravilhosas, trabalhou pelos doentes, ela deu a vida dela pelas pessoas, porque amava Jesus e queria retribuir, queria brilhar, queria abençoar as pessoas, mas ela por si só, e nem pelos atos todos de bondade que ela fez, ela poderia chegar diante de Deus e falar assim, olha, eu sou justa, eu mereço ser salva. Não, todos esses e todos os que vierem a ser salvos, assim como nós, somos salvos por causa do sangue de Jesus, por causa da justiça de Jesus, por causa do que Ele fez, porque a palavra de Deus diz que não há justo sequer. Muito pelo contrário, a palavra de Deus diz,
todos pecaram, e todos pecaram de fato, esses que eu citei, os outros da religião que eu não vou citar para não constranger, tem muita gente muito boa nas outras religiões, tem muita gente muito honesta, muita gente que faz obras maravilhosas, muito melhores do que nós até, muito bem, mas a palavra de Deus fala que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então nós oramos agora há pouco, dizendo que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, porque nós nos tornamos justos, porque Ele nos faz justos. Ele que foi que morreu na cruz, no nosso lugar, como a gente acabou de cantar aqui, Ele que pagou o preço do nosso pecado, e Ele transferiu a justiça dEle para nós, né? Então nós somos salvos pela graça. A palavra de Deus, lá em 2 Coríntios 5, versículo 21, você não precisa abrir, mas se quiser abrir, abra. Diz assim, eu vou ler para vocês, 2 Coríntios 5, versículo 21. Glória a Deus. 2 Coríntios 5, versículo 21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então Deus, combinado com Jesus, Jesus entregou a vida dele, Deus fez Jesus, tornou Jesus pecado no nosso lugar. Ele que não tinha pecado, ele que não tinha culpa alguma, levou sobre ele toda a culpa que nós temos, todas as culpas que nós vamos ter, todos os pecados que nós cometemos. Então Deus tornou ele pecado para que tornasse a justiça dele para nós, para que transferisse a justiça dele para nós. É por isso que a gente tem aqui, aquele que não tinha pecado. Está escrito também em Efésios 4:9, lá está dizendo que ele foi ao inferno. Jesus, ele morreu na cruz carregado de pecado. Na hora que ele foi crucificado, ele teve aquele momento ali na cruz, né, que ele crucificado ali, sofrendo com toda a dor, ele falou: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Lá na língua dele é Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ele falou com essas palavras, porque era a língua que ele usava, mas significa isso: Deus meu, por que me desamparaste? Porque Deus colocou sobre ele carregou sobre ele todo o pecado da humanidade. Então Jesus estava ali na cruz, com todo o pecado, ele sofrendo toda a dor, e a pior coisa que ele sofreu ali, foi a separação de Deus, porque Deus, ele não se mistura com o pecado. Então ali na cruz, ele estava carregado com todo o pecado, e ele mesmo diz: Deus, por que você virou as costas para mim? Por que você me desamparou? E já foi citado aqui hoje, que aprouve a Deus fazer com que ele fosse carregado com esse pecado, porque a palavra de Deus diz também, que se o grão de trigo não morresse, ele ficaria só, mas porque ele morreu e ressuscitou, ele dá muitos frutos. Por isso que a gente está aqui. Aprove a Deus que ele fosse esmagado ali, que ele fosse massacrado ali, e fosse carregado de pecados, e ali ele foi rejeitado por Deus naquele momento. E você pode se escandalizar com isso, mas isso está escrito em Efésios, no capítulo 4, no versículo 9, que Jesus foi para o inferno, porque o salário do pecado é a morte, e Jesus morreu e foi para o inferno. Só que ele foi para o inferno, e isso eu costumo fazer essa brincadeira. Talvez lá no inferno tenha um pecadômetro, um relógio lá, né, que na hora que a pessoa chega, e marca o tanto de pecados que a pessoa cometeu. Quem chegar, eu não vou chegar lá, né? Esse relógio não vai me medir, porque o sangue de Jesus já me libertou disso, me livra disso, já me livrou da morte, né? Então, a pessoa que chega no inferno, vamos supor, essa é só uma ilustração, tem um pecadômetro lá, né? Então, esse pecou muito, aí chega um outro que pecou mais, aí chega um que pecou um pouquinho, mas vai chegar lá, todos chegaram, porque a palavra de Deus, que todos pecaram e destituídos estão da glória. Então eu imagino que quando Jesus chegou lá, a máquina foi no porque ele estava carregado de todo o pecado, mas não era pecado dele, era pecado nosso, era o pecado seu, era o pecado meu, era o teu pecado sendo carregado. E é isso que nos traz livre, é isso que nos faz justo, porque a justiça que era para ser feita em cima de mim, em cima de você, por causa dos meus erros, por causa dos seus erros, foi feito nele. E Deus é justo, Deus pecou, a palavra de Deus diz: o salário do pecado é a morte.
pecou, vai pagar pelo pecado. E glória a Deus, porque Jesus pagou no meu lugar. Ele foi carregado de pecados, só que os pecados não eram dele, né? E Deus, que é o Todo-Poderoso, ao terceiro dia o ressuscitou. O diabo falou: ué, esse cara não vai ficar aqui não? Né? Deus o ressuscitou, porque Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e Ele não tem pecado nenhum. Ele é o Rei dos Reis, Ele estava com os meus pecados lá, com os seus pecados lá, e Deus ressuscitou. Porque todos nós, como a gente falou aqui, nós nascemos com um destino, infelizmente. Como a humanidade se afastou de Deus, lá no nosso pai carnal Abraão, como a humanidade se afastou de Deus ali, então todos os descendentes de Abraão, infelizmente, nascem em pecado. Todo mundo nasce em pecado. Aquele bebezinho que estava ali aqui agora, ele é concebido em pecado, ele nasceu em pecado. Ele crescendo, ele é destinado a ser um pecador. Mas ele pode ser justificado, porque esse sangue que foi derramado, esse sacrifício que foi feito lá na cruz, esse sofrimento terrível que Jesus teve, além de apanhar, além de ser furado, além de ser chicoteado, além de ter uma coroa de espinhos, além de tudo que ele sofreu fisicamente, a maior dor que ele deve ter se sentido foi a separação de Deus. Foi estar separado do Pai, foi estar longe de Deus. Por isso ele falou: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Então esse foi provavelmente o maior sofrimento que Jesus teve, ser separado do Pai. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E é isso que a gente comemora, é isso que é a nossa Páscoa, é isso que a gente está comemorando aqui hoje. Amém? E isso é para todo mundo, Ele fez isso para todas as pessoas, o justo e justificador, isso está escrito em Romanos 3:26. O primogênito entre os mortos significa o seguinte: Ele era único, Ele é o primeiro que morreu e ressuscitou para a vida eterna, né? Ele já era vivo, ele sempre esteve com Deus, ele estava com Deus, mas ele veio em carne, o segundo Adão, como diz a Bíblia, né? Ele veio, sofreu e foi o primeiro que morreu e ressuscitou. Houve outras ressurreições antes dele, que ele mesmo produziu, como por exemplo no caso de Lázaro, que ressuscitou antes de Jesus. Só que Lázaro ressuscitou e voltou a morrer. Jesus não, ele ressuscitou e vive para sempre. E está dizendo que ele é o primogênito, ou seja, ele já não é mais o unigênito de Deus. Unigênito é único, filho único de Deus. Agora ele é o primogênito. Ele mesmo nos chama de irmãos na sua palavra. Ele é o nosso irmão mais velho, né? É nosso paizinho também, mas ele é nosso irmão mais velho. Então é o primogênito de muitos agora. Porque ele morreu, nós estamos aqui. Aleluia! E é isso que a gente comemora. E isso é para você também. Eu quero fazer um convite para vocês. Eu quero fazer um convite. Quem não tem isso, quem não recebeu esse Jesus e não tem vida, porque a vida vem depois que você recebe Jesus, a vida espiritual vem depois que você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador. Quem não recebeu Jesus pode recebê-lo. É só falar: eu acredito nisso, eu acredito que Ele morreu no meu lugar, eu acredito que Ele morreu por mim, eu acredito que Ele era o Filho de Deus, eu acredito que Ele não tinha pecados e foi feito o pecado no meu lugar. Eu creio nisso e eu quero receber essa justiça que Ele está transferindo para mim. Então eu quero transferir essa oportunidade para você agora. Tem alguém aqui que nunca falou assim: olha, eu quero essa justiça para mim, eu quero que isso que Ele fez valha para a minha vida? Tem alguém aqui que nunca fez isso e quer reconhecer isso na sua vida? Levanta a sua mão. A palavra de Deus fala que o seu nome é escrito no livro da vida. Você recebe a vida de fato quando você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador. Tem alguém aqui nessa noite que quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador e nunca fez isso em público? É necessário que você faça isso publicamente. Fala assim: eu quero. E automaticamente Deus te recebe. A palavra de Deus fala, Jesus mesmo diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Mas precisa você vir a Jesus. Tem alguém aqui nessa noite que quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador? Levanta a sua mão para a gente orar junto. Tem alguém? Tem alguém? Tem alguém que esteja afastado do Senhor e fala: Senhor, eu quero me reaproximar de Ti. Tem alguém? Levanta a sua mão para a gente orar. Tem alguém? Amém. Coloque-se de pé, vamos orar. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Senhor Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos
pelo sacrifício de Jesus ali na cruz. Nós te agradecemos porque Ele derramou todo o seu sangue ali no nosso lugar, pagando pelos nossos erros. Ele carregou sobre Ele os nossos pecados, Ele carregou sobre Ele as nossas enfermidades, os nossos males, Ele tomou sobre Ele isso. Nós cremos nisso, por isso nós estamos comemorando a Páscoa aqui. Nós recebemos esse Senhor como nosso Salvador. Nós te glorificamos, Deus. Pai, nós queremos te render graças, nós queremos, Senhor Deus, Pai, nos colocar como dependentes seus. Queremos dizer, Senhor Deus, que nós não temos mérito, Senhor Deus, mas estamos aqui por causa dos méritos de Jesus, pelo que Jesus fez na cruz por nós. Muito obrigado, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar novamente? A palavra de Deus fala que da boca dos pequeninos vem o perfeito louvor. E nós estamos comemorando a Páscoa, e eu acredito que alguns de vocês já viram na internet, mas os que não viram vão ter a oportunidade de ver. A gente de vez em quando está passando um vídeo aqui, isso faz parte, é bênção também. Olha que coisa maravilhosa, a história da Páscoa que vocês vão ver agora, da boca dos pequeninos. Deixa só os irmãozinhos prepararem aí, acho que eles estão... Está tudo já no jeito? Amém, pode exibir então. Você conhece a história da Páscoa? Não, então você precisa ouvir isso. Deus queria muito que a gente ficasse de bem com Ele. Daí Ele mandou Jesus. E a Páscoa foi quando Jesus foi salvar a gente. O povo adorava Jesus. Todo mundo gostava de estar perto dele, porque ele é muito bom. Jesus falava de Deus e cuidava das pessoas. Curou cegos, deu comida para um monte de gente. Transformou água em vinho. Jesus falava que ele era o caminho para todo mundo ficar perto de Deus. E por isso tinha gente que não gostava dele. Essas pessoas queriam prender Jesus. Ele sabia disso. Mesmo assim, foi lá para Jerusalém. Lá ele preparou uma janta bem especial para os amigos dele. Jesus pegou a comida e agradeceu a Deus. E dividiu com os amigos. E eles beberam, comeram e até cantaram. Nessa hora, ele ensinou uma coisa muito importante. Que a gente deve amar os outros, igual ele amou a gente. Depois do jantar, ele saiu com alguns amigos para orar. Você acredita que eles dormiram? Ele falava, acordem, 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 acordem. É importante que vocês oravam, gente. Mas eles não acordavam. Bem nessa hora, quando ele estava orando, foi preso. Daí foi bem chato. Bateram nele, fizeram dodói nele, machucaram ele. Eles vinham com chicote e tá. E agora era sexta-feira. Fizeram ele carregar uma cruz bem pesada. Foi muito difícil carregar aquela cruz. As pessoas gritavam, sabe assim mesmo? Se você é Deus, desce daí, cara. E ele estava sofrendo sem falar nada. Foi bem triste. E agora Jesus estava morto. Tudo ficou escuro. Bem escuro. E as nuvens choravam no céu. Eles colocaram o cofre de Jesus na caverna, porque se dá por um guarda bem brabo, pra ninguém entrar lá. Mas até o guarda se arrependeu, percebeu que Jesus era Deus. Ele até chorou.
Os amigos de Jesus ficaram sozinhos. Como tudo aquilo que eles sonharam tivesse acabado. No domingo, 3 amigas de Jesus foram lá na gruta. Eles estavam tristes, porque ele tinha morrido. Mas pareceu um anjo bem legal que falou assim: eu não tenho medo. E Jesus não está mais aqui, porque ele está vivo. E eles saíram correndo: Jesus está vivo, Jesus está vivo. Até que não gostava de Jesus, aprendeu que era mesmo. Essa história é da Páscoa, uma história de amor do nosso Deus que entregou seu Filho Jesus, porque ama a gente. Ele ama você, ele ama a mamãe, ele ama o papai, ele ama o tio, ele ama todo mundo. Ele prometeu que um dia ele vai voltar.